Então, pessoal, o outro vídeo ficou quebrado pela metade. Então, eu no outro vídeo eu estava falando que o Trump, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi chamado de outsider porque ele se colocava como alguém de fora do sistema, né? Então, novo, de fora do sistema. Então, é mais ou menos assim que essa pesquisa do Norbert Elias e do John Scottson retrata aí entre os estabelecidos, que seria o sistema, né, estabelecidamente falando, e o outsider, que é o de fora, o que chega, né? E aqui percebe-se na pesquisa que está muito claro isso aqui, peraí. Percebe-se que na pesquisa feita pelos dois sociólogos, num bairro nos arredores de Londres, chamado Wilston Parva, que é um nome fictício, né? Não é um nome real, para a pesquisa, né? E eles fazem essa pesquisa e notam lá que os estabelecidos, os outsiders, apesar da discriminação, da fofoca, de todo tipo de calúnia que os estabelecidos criavam para denegrir o nome ou a posição dos outsiders, apesar disso tudo, eles eram mais ou menos homogêneos, né, no que diz respeito à educação e à religião, né, economicamente falando. Então, eles eram praticamente iguais, né, formavam uma massa homogênea. E através da fofoca era feita o controle social por partes dos estabelecidos para tentar, né, e com êxito, né, tentavam e tinham um êxito no que faziam, denegrir de todas as formas, se colocando então os estabelecidos como seres superiores, né, com características de seres superiores e melhores, digamos assim, que os outsiders, né? Os estabelecidos, eles se colocavam como seres humanos acima, né, daqueles outros que chegavam depois. Um fato a se pensar dentro desse contexto de investigação sociológica por parte de Norbert Elias, John Scottson, né, especificamente nesse livro, porque não só o Norbert Elias, mas também o George Simmel pesquisaram muito essa questão do estrangeiro, do novo, do outsider, do de fora, né? Então, para se pensar, né, os estabelecidos que agora, durante essa pesquisa, denegriam estigmatizavam os outsiders, claro que um dia eles também foram outsiders, né? Mesmo que não especificamente naquela região, né, geograficamente falando, do ponto de vista físico, mas eles chegaram, por exemplo, ali onde eles estão hoje e se consideram melhores que os outros estabelecidos, e aos arredores, né, nos arredores, digamos assim, eles eram também estigmatizados, deixados de lado, né, hostilizados, por serem novos, né? Ainda que eles tenham passado 30, 40 anos, várias gerações ali, um dia os pais, os avós também foram os outsiders da época, né? E talvez por isso mesmo estão ali, naquele local que para a época que os avós, bisavós, enfim, pais chegaram, era a periferia, foram empurrados como outsider para a periferia. E mesmo não falando de geograficamente de espaço físico, eles ficavam na periferia da cidade, ainda que não fosse físico, eles ficaram, né,
e agora faziam com que os novos outsiders ficassem na periferia. Aí periferia moral, né? Dentro da sociedade, olha, você é novo aqui, então você ainda um dos dois textos que eu posto para vocês, eles falam disso, né? Os dois textos, né? Praticamente, porque acho que o primeiro fala do subúrbio, falam do subúrbio. Esse subúrbio, ele não precisa ser exatamente o local fixo, ou lugar fixo não, geograficamente, fisicamente falando, né? Ali para a periferia daquela cidade pesquisada. Voltando a lembrar que esse nome é fictício, né? E ficavam moralmente na periferia, né? Como você, por exemplo, se você pegar a sala de aula como exemplo, quando se tem a prática de bullying ou discriminação por algum motivo dos alunos, quando há, esses alunos ficam na mesma sala de aula, mas às vezes não fisicamente isolados, mas ficam ali esquecidos, né? Esquecidos por N motivos, que os outros alunos vão estigmatizar ou estigmatizam eles e os deixam na periferia moralmente falando, às vezes não do espaço físico, na mesma escola, na mesma sala de aula, às vezes até na mesma turma ali das cadeiras, mas eles ficam estigmatizados de forma a eles não conseguirem conversar com os outros alunos e os alunos não conversar com eles por N motivos. Pode ser questão de bullying, pode ser, enfim, uma série de questões aí que pode levar a isso. Então, para ficar mais claro para vocês, né? A periferia, o subúrbio pode ser moral, né? Então eles ficam apartados, né? Como na África, né, do Sul, que os brancos eram apartados do convívio social. Os brancos não, os negros eram apartados do convívio social dos brancos, né? Até que Mandela saiu da cadeia e acabou mudando essa questão. Mas são práticas, né? Esse pequeno exemplo de análise do Elias e do parceiro dele aí nesse livro, nesse trabalho de pesquisa, é uma base que você tem para fazer sociologia num campo maior, né? Seria essa, então, a microsociologia, né? Nesse caso, para a macrosociologia, né? Você usar, por exemplo, para essas bases teóricas para analisar o apartheid na África do Sul, por exemplo, né? Ou o sistema de castas da Índia, né? Então você é uma base, né? Então a importância desses sociólogos, não esse exatamente que trabalhou nesse trabalho, a importância dele também com o Elias, mas o Simmel, né? O George Simmel, que trabalhou bastante essa questão do estrangeiro, né? E mais para frente o direito à cidade, a ocupação da cidade, a atitude de Blasé, que veremos nas próximas aulas aí, mais adiante. Então, basicamente isso. E eu peço para vocês que façam, antes de responder o formulário, o questionário, façam uma boa leitura dos textos, né? E se for o caso, façam uma pesquisa na internet para aprofundar um pouco mais esse assunto, porque vocês absorverão agora esse conteúdo, e como ele é princípio, né? É a base do que se tem para fazermos uma análise sociológica mais profunda e num campo macro maior. Guardem bem isso daí para adiante, quem sabe lá na faculdade, alguém que vai seguir a área de humanas, já vai trabalhar um pouco mais, vai se lembrar do tema, tá bom? Então, vamos fazendo essa tarefa agora, como também para aqueles que não conseguiram fazer aqueles links quebrados, conversou com o professor que os links estavam quebrados,
podem marcar junto do nome e da série no formulário que estão fazendo também com link quebrado, né? Como um link quebrado, ou os links quebrados. Que eu vou anotar aqui e ver os alunos que precisam de mais alguma coisa. Tá bom? Então, bons estudos a todos e um excelente dia. Obrigado a todos.